Um carro forte está fazendo sua ronda rotineira pelas ruas de Los Angeles. 2 seguranças estão dentro do caminhão. Quando param em um ponto para recolher dinheiro de um cliente, eles são emboscados por ladrões mascarados. Os assaltantes agem com brutalidade e eficiência. O assalto termina em tragédia, com os 2 seguranças e um civil morto, e os criminosos fugindo com o dinheiro. Dias depois do assalto, conhecemos Patrick Hill, que será chamado de H, um homem calado e enigmático. Ele se apresenta à Fortico Security para ser contratado como segurança de carro forte. Durante o treinamento, Bala, um veterano, faz os testes com H, que passa por pouco nos testes, pois comete alguns erros básicos de pontaria e manobra. Bala apresenta H para os membros de equipe, Bob e Dave. H assume o posto do guarda John e passa a patrulhar ao lado de Bala e Dave, com quem já trocou farpas. Nos primeiros turnos, Bala explica a rotina e os procedimentos da patrulha. Durante o trajeto, Dave relembra o ataque que resultou na morte dos colegas. Ele revela que era para estar dirigindo o carro forte naquele dia, mas acabou ficando doente, e menciona que sua mãe cuidou dele, sendo seu álibi e descartando ele como suspeito do roubo. No fim do primeiro dia, Bala convida H para tomar cerveja e jogar bilhar. Ele concorda dizendo que irá logo em seguida. Assim que Bala sai de cena, H bate seu ponto e observa atentamente todos os crachás no painel. No bar, John e alguns outros caras falam sobre H e desconfiam de seu comportamento frio e reservado. H chega e John pergunta se pode lhe pagar uma cerveja, mas H recusa. John tenta puxar assunto, mas H é seco na conversa, dizendo que não quer conversar especificamente com John. H diz que pagará uma cerveja para ele e que ele deverá beber longe dele. John apenas acata e sai em silêncio. No dia seguinte, H está na patrulha com Dave e Bala novamente. Bala foi o responsável por pegar o dinheiro e levar para o caminhão, mas algo dá errado. Dave tenta entrar em contato com Bala pelo rádio, mas os ladrões assumem o posto dizendo que eles deverão seguir as ordens dele para salvar o colega. Dave entra em desespero e diz que eles devem ir embora. H pede que ele se recomponha e reconsidere a fuga. Dave grita dizendo que esse é o regulamento. H, por sua vez, diz que se ele não quiser fazer isso, pode descer do carro, alegando que não vai deixar o Bala para trás. Dave liga o carro e dirige até o local que os ladrões pediram. Lá, os ladrões descem com Bala e exigem que eles peguem a grana e joguem para eles. Dave, visivelmente em choque, diz que eles vão acabar finalizando eles 3 e ainda levar a grana. H, sem paciência, pede que ele fique quieto enquanto ele resolve a situação. H lança as bolsas de dinheiro no chão e irrita o líder da quadrilha, que pediu que ele jogasse dentro da caçamba do carro. O motorista do carro à frente desce mirando em H e fala para ele jogar as bolsas no carro. H pede desculpas e na jogada de outra bolsa, ele dispara contra o homem, que cai imediatamente. Diversos tiros são disparados, e H, em um movimento rápido, mata todos os assaltantes com tiros certeiros e habilidade letal. O líder da quadrilha foge, mas logo é alcançado por H. Ele atira no homem e questiona para quem ele trabalha, mas sem resposta, ele acaba eliminando o homem. Bala e Dave chegam na cena assustados com o que H foi capaz de fazer. H analisa todos os homens antes de se retirarem. Na Fortico, eles são chamados para depor. Os agentes do FBI estão chocados que H conseguiu eliminar 6 homens sem sofrer dano algum, já que em seus testes, H passou raspando de reprovar. Com isso, eles pedem que H analise as imagens do carro forte da Fortico, que resultou na morte dos guardas. Eles perguntam se H vê alguma conexão entre os roubos. Ele observa as imagens e parece reconhecer um deles, mas informa que os roubos não têm vínculo algum. Terry, o gerente da Fortico, informa que H deverá se ausentar por um tempo da linha de frente e que deverá fazer acompanhamento psicológico. H se recusa, alegando que foi contratado para realizar um trabalho e o cumpriu com êxito. Terry insiste que sua função era apenas transportar o dinheiro, mas H o interrompe, reforçando que sua responsabilidade incluía protegê-lo. Blake Halls, dono da Fortico, chega no meio da conversa e parabeniza H pelo trabalho que fez. H passa a ser visto como herói na empresa, e Blake quer ele em campo, dizendo que H é tudo o que eles precisam. Durante a noite, uma mulher bate à porta de H e entrega uma pasta com informações confidenciais sobre seus colegas de trabalho e o assalto ao carro forte. No dia seguinte, H é recebido com aplausos por seus colegas de trabalho. Um salto de 3 meses acontece, onde H continua trabalhando normalmente na Fortico. Em uma das patrulhas, o carro forte de H e Bala é interceptado por outros assaltantes, que cercam o carro e ocultam a visão dos guardas. Bala emite um alerta para a Fortico informando o código vermelho. Os criminosos lançam uma bomba de gás dentro do carro, obrigando Bala e H a se retirarem do veículo. H desce do carro pela parte traseira com um pano sobre o rosto. Os assaltantes ordenam que H se deite no chão, mas assim que eles veem o rosto de H, eles fogem às pressas. Na empresa, H explica a cena para Terry, que parece confuso pelos criminosos apenas fugirem do nada. Blake sai em defesa de H, dizendo que eles fugiram de medo dele e que em breve irá promovê-lo na empresa. Durante a noite, Dave e Bala se encontram no bar, onde Bala fala que um dos assaltantes parece ter reconhecido H, como se fosse um demônio, e acusa H de não ser um policial. Dave parece confuso, mas ressalta que não confiou nele desde o primeiro dia. Dana, outra guarda da Fortico, convida H para tomar umas bebidas, e logo após, eles têm uma noite íntima. H acorda Dana e faz ela se vestir e encontrar ele na sala. Na casa de Dana, H encontra uma quantia de dinheiro absurda escondida e exige que ela se explique. Dana se recusa, e então, H atira próximo a ela. Dana se desespera e mente dizendo que são apenas economias. H atira novamente e Dana revela que roubou a grana no trabalho. $125 mil para sua aposentadoria. H questiona se ela trabalha infiltrada para alguém e Dana revela que não. H deixa Dana com o dinheiro, mas ameaça a moça, dizendo que se descobrir alguma outra merda dela, ele terminará o trabalho. Agora o filme retrocede e revela o passado de H 5 meses antes.
Na verdade, seu nome é Mason Hargreaves, um chefe do crime organizado que opera em Los Angeles. Ele e sua gangue gerenciam operações ilegais, mas vivem discretamente. Certo dia, ele estava com seu filho Doug, um adolescente, quando recebe uma ligação de Mike, informando um problema nos negócios. H não queria se envolver, pois está passando um tempo com seu filho. Mike diz que será coisa rápida, dizendo que ele só terá que observar um caminhão. H decide fazer a parada e observar o caminhão que estava em operação. Ele desce do carro e disfarça em um carrinho de burritos, enquanto Doug segue dentro do carro. Dá as informações que Mike precisa e finaliza sua parte na operação. Mas outros criminosos que não tinham nada a ver com a operação de H e Mike aparecem e assaltam o carro forte. Doug acabou vendo toda a operação, então um dos criminosos acabou finalizando o garoto para não correr risco. H acabou vendo a cena, mas não conseguiu chegar a tempo de salvar seu filho, pois acabou levando 6 tiros. H cai inconsciente no chão, mas conseguiu analisar as características do assassino de seu filho. 3 semanas após o incidente, H acordou do coma e é informado que seu filho não teve tanta sorte quanto ele. Jane, esposa de H, culpou ele pelo que aconteceu com Doug, pois sabia dos envolvimentos dele com o mundo do crime. Obcecado por vingança, H entra em contato com King, um agente do FBI que lhe passa uma lista com alguns nomes. H reúne seus homens para começar a operação. Mike e os outros estavam com receio de H culpá-los pela morte do filho, mas H só estava interessado no homem com a cicatriz no olho. Ele usa suas conexões criminosas para descobrir detalhes do crime. H tortura e finaliza algumas pessoas, mas tudo o que encontra são pistas vagas. Mike, preocupado com H, pede que ele pare com a matança, porque teme que logo serão eles ali. Com isso, H muda seus métodos e decide infiltrar-se na empresa da Fortico com uma nova identidade que Kurt, sua assistente que também lhe entregou os papéis sobre seus colegas, outro dia arrumou, para descobrir quem são os verdadeiros culpados, coletando informações. Lá dentro, H começa a suspeitar de que os assaltantes poderiam estar ligados à própria Fortico, como Dave, que disse ter ficado doente no dia do assalto. Ainda no passado, vemos a gangue responsável pelo assalto, formada por Brad, Carlos, Tom, Sam e Jan, ex-militares. Eles são liderados por Jackson, que após a guerra e sem recursos, eles decidiram roubar uma mansão. Logo, eles perceberam que não valeria a pena o risco por roubos pequenos, e com isso, eles decidem assaltar carros fortes. Mas Jackson disse que para o plano funcionar, eles precisariam da ajuda de alguém de dentro. Isso nos leva até Bala, que serviu ao exército ao lado de Jackson, e foi quem ajudou na missão. Assim, Jackson e seus parceiros executaram o roubo ao carro forte da Fortico. Jan foi o responsável por finalizar os policiais porque um deles tentou reagir e, consequentemente, Doug, pois foi testemunha do assalto. Mas Jackson e os outros militares ficaram irritados com Jan, porque o plano era roubar o dinheiro sem ferir ninguém. No presente, Jackson está reunido com os ex-militares, e diz que Jan tem sorte de aceitarem ele no grupo ainda depois do que fez. Jackson explica que o próximo plano vai ser roubar o depósito da Fortico, onde eles pegarão mais de 150 milhões de dólares. O dia do grande roubo chega, e Jackson se despede de sua família, sem saber se vai voltar ou não. Na casa de Jan, Jackson percebe que ele comprou uma moto de luxo. Ele se irrita com o parceiro pois sabe que isso pode chamar a atenção das autoridades. Em outra cena, Terry está revisando com o pessoal sobre ser Black Friday, e que o cuidado deverá ser redobrado, além deles terem que entregar mais dinheiro como de costume. Bala e H estão em uma entrega juntos, e no caminho, Bala revela que está ajudando os assaltantes, informando sobre quais carros devem roubar. Bala ressalta que a morte dos guardas foi necessária, mas que o garoto foi apenas um acidente. Ele informa que a equipe é altamente qualificada e que a arma de H está descarregada, forçando ele a cooperar com o assalto. H concorda em ajudar, pois vê uma brecha para se aproximar do assassino de seu filho. Com isso, Bala dirige o carro forte até o esconderijo e desliga as câmeras. Os criminosos aproveitam as câmeras desligadas e entram dentro do carro, mas Jackson decide algemar H por segurança. Bala retorna ao depósito da Fortico. Lá, tudo se transforma rapidamente em caos. Os criminosos armados rendem os funcionários e amarram H. Bob, acionam um alarme alertando perigo, e os seguranças tentam reagir. O tiroteio brutal começa. Bombas são lançadas e diversos guardas são finalizados. Brad acaba sendo ferido gravemente e não resiste. Os criminosos começam a empacotar as bolsas com dinheiro quando escutam que a SWAT foi acionada e logo chegará no local. Eles se apressam para pegarem o dinheiro, mas um dos guardas da Fortico inicia um tiroteio. H aproveita a deixa para eliminar um deles. Ele se solta e libera Terry e Dave, que por sua vez quer ajudá-lo, mas Terry faz com que ele desista. H usa a roupa do homem que finalizou e consegue eliminar Sam, que estava sozinho. Terry e Dave se esconderam em uma sala enquanto esperam a SWAT, mas um dos criminosos aparece no corredor e dispara contra Dave. Aparece e começa a trocar socos com Tom, e logo o finaliza. Dana e Stuart conseguiram pegar algumas armas e juntos abriram fogo contra os demais. Bala pede uma arma para Stuart e acaba finalizando ele e Dana. Em sequência, Dave consegue se recuperar e abre fogo contra os criminosos, mas Bala o vê e finaliza ele também. H está disparando contra os criminosos de outro lado, mas foi atingido por Bala. Bala e os criminosos que restaram enchem o carro forte com o dinheiro e tentam fugir, e antes de ir, notam o corpo de H no chão. Fugindo pela estrada, eles são perseguidos por diversas viaturas e até um helicóptero. Eles conseguem despistar os policiais no esconderijo. Lá, vemos que Jackson está ferido, e enquanto Bala descarrega o carro, Jan finaliza Jackson. Segundos depois, Bala questiona sobre Jackson, e Jan mente dizendo que ele morreu pelo ferimento. Os dois fogem por um túnel subterrâneo, e na saída, Bala tenta finalizar Jan, mas ele foi mais rápido e executou Bala primeiro, fugindo sozinho com a grana. Mais tarde, Jan está em seu apartamento, acreditando que saiu ileso.
H aparece em seu apartamento e entrega um relatório da autópsia de seu filho Doug, detalhando onde cada tiro o atingiu. Sem pressa, H saca sua arma e faz justiça. Ele atira em Jan exatamente nos mesmos pontos, reproduzindo nos mínimos detalhes o que fizeram com Doug. Jan morre lentamente. Após cumprir sua vingança, H se encontra com o agente King do FBI. A conversa é breve. King pergunta se está feito, e H confirma. Bom galera, esse foi o filme de hoje. Comenta aí embaixo e me conta o que achou. Eu sou Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.